Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Plantão Cast da Facene RN. Eu sou o professor Tiago Fernandes. Eu sou a professora Joelma Gomes e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a psicóloga Marília Lima, que é psicóloga de formação, né? Mestre em Psicologia da Saúde, atua como psicóloga clínica, é professora e coordenadora do curso de Psicologia aqui da Facene RN e também coordena o nosso núcleo de apoio psicopedagógico, né? E aí trouxemos Marília hoje, né, Tiago, para falar de um tema muito especial e muito importante aí, que mexe com a nossa cabeça desde o início da nossa vida, né? Desde que a gente começa a entender o mundo como mundo, né? E as pessoas chegam e perguntam, o que é que você quer ser quando crescer, né? Exatamente. E aí hoje nós vamos falar sobre escolha de carreira. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada. Já vou começar lançando uma pergunta para você. Qual o melhor momento, né, que a gente tem? Qual o melhor momento que você acha propício, enquanto psicóloga, para a escolha de uma carreira? Obrigada pelo convite a todos, né, a Facene RN. Bom, em geral, as pessoas acreditam que seja durante o período da adolescência, né? A adolescência é um construto social, ou seja, foi criado para que nós, seres humanos, tivéssemos um período para escolher nossa profissão. O que é que acontecia antigamente, né? Era criança, essa criança já se tornava adulta, então ela já ia para o mercado de trabalho, ela já se casava, né? Que havia ali a separação entre homens e mulheres. Os homens trabalhavam, as mulheres casavam, viravam mães, esposas, né? E aí, com a construção social, veio o período da adolescência, porque percebeu-se que era necessário que aquela criança tivesse um período de preparação para a vida adulta dela. E dentro desse período de preparação, ela escolheria o que ela seria. Então, aí veio essa ideia da escolha de profissão e por isso que é tão atrelada ainda à adolescência. Contudo, a gente entende hoje, tanto para a psicologia, né, para a sociedade em geral, que a escolha profissional ela pode acontecer em qualquer faixa etária, né? Nós temos muitos idosos que decidem mudar de profissão, muitos adultos que a gente chama adultos intermediários, que vai além dos 30, aos 50 anos, que aí percebe que aquela profissão que ele escolheu lá enquanto jovem já não faz mais sentido, ou até mesmo até faz sentido, mas ele sempre carregou com ele um desejo, né, de cursar outra coisa, então ele vê ali uma oportunidade, até pela finitude, né? Sim. Vai chegando essa questão, você vai se deparando com a finitude, caramba, será que eu fiz o que eu queria? E aí eu queria tanto ser médico, queria tanto ser fisioterapeuta, né? Por que eu não vou cursar agora? É tanto que se a gente olha a proporção dos nossos cursos hoje, né, da área da saúde principalmente e etc., temos alunos que saem do ensino médio e alunos que são bem mais velhos, né? Sim. Então, hoje, o que eu posso dizer é que existe uma faixa etária ali onde a sociedade entende que há essa escolha, né? Essa definição da carreira, mas que todas as faixas etárias elas podem, elas devem, se elas sentirem que precisam desse período de escolha, fazer uma nova escolha, né? Ela não precisa ser rígida, ela pode ser constante. Peraí. Desculpa interromper o seu vídeo, mas se este conteúdo estiver fazendo sentido para você... Já deixa aqui o seu like, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua sugestão de conteúdo para nós. E compartilhe também. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Sobre essa questão da rigidez, que eu acho que na construção social sempre teve muito isso. Inclusive, uma cobrança que é feita para a criança, né? Sim. Tipo, o que é que você quer ser quando crescer? Como assim você não sabe o que você quer ser, né? E hoje a gente vê, inclusive, nossos adolescentes com a mente mais aberta e com mais dificuldade, né? De fazer essa escolha, inclusive pelas muitas oportunidades, né? Que tem, pela dificuldade de se perceber, de se construir enquanto pessoa, né? Uhum. E aí, Marília, a gente queria saber, assim, quais são os pontos fundamentais para a pessoa conseguir pensar em uma carreira, na escolha de uma carreira assertiva? São dois pontos aí que você falou, né? O primeiro, antes, em geral, eram as famílias, né? E a construção social daquele sujeito que determinava a profissão dele, né? Se meu pai ele é médico, eu vou ser médico. Se meu pai é advogado, eu vou ser advogado. Se meu pai é carpinteiro, eu vou ser carpinteiro porque eu vou seguir a profissão dele. A partir do momento que a sociedade ela expande as possibilidades, a quantidade de faculdade, a quantidade de vagas, né? Expande-se também as possibilidades para as pessoas, né? Enfim, os cursos que são ofertados, os prazeres que são vistos dentro da prática dessas profissões, né? E o segundo ponto é, geralmente eu
pontuo 3 coisas que são determinantes e que são talvez os mais interessantes para uma pessoa que ela está em dúvida sobre a escolha da profissão dela. Primeiro de tudo é o autoconhecimento. O segundo é informações e o terceiro é a realidade. Como assim? Autoconhecimento. A pessoa ela precisa se conhecer um pouquinho, né? O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que faz sentido para mim, qual é a profissão que eu vejo, por exemplo, que eu gostaria de trabalhar, né? O que é que eu me identifico, quais são as minhas competências, as minhas habilidades, né? Eu consigo trabalhar com a mão, né? Eu não consigo, eu consigo trabalhar mais em coisas manuais, né? Então, a pessoa primeiro ela tem que perceber o que faz sentido para ela, né? Qual é a minha competência? O que é que eu gosto muito de matemática, eu não gosto nada de matemática, né? Eu gosto muito de ler, embora todos precisam ler muito, né? Ou eu gosto de ler, mas eu gosto mais de calcular, né? Então, a pessoa ela precisa primeiro ter uma base de autoconhecimento. Aí dentro disso, Marília, o que é que você acha sobre a questão da realização de testes vocacionais, né? Aqueles testes que já tem parametrizado aí na literatura. Isso, que é orientação profissional e de carreira. Isso. Né? É muito interessante, mas esse teste, ele traz esses 3 eixos. Sim. Que eu estava falando, né? O autoconhecimento, aí vem também informações. O que é que acontece? Às vezes, até dentro do teste vocacional, porque as pessoas acham que o teste vocacional vai vir limitado, né? Sim. Não, você vai ser dentista. Eu sempre né? pensei isso, mas Você vai ser advogado. E não, né? Ele vem ali uma área abrangente, vem possibilidades, dentro do que a pessoa ela se conhece, dentro do que ela coloca como competência que ela possui, como uma habilidade que ela tem, né? Então, quando a gente traz o teste, né? Que eu sempre costumo levantar isso, porque as pessoas acham que é uma coisa fechada. E os testes vocacionais, testes psicológicos em gerais, não são fechados, necessariamente rígidos. Eles dão possibilidades. E nesse caso, a gente sempre averigua, por exemplo, como a pessoa ela se conhece, o que é que ela determina dela. A gente possibilita informações. Porque o que acontece? Eu quero ser advogado. Sei lá, né? Tá, para ser advogado você vai cursar Direito. Você conhece o curso de Direito? Né? Leia sobre o curso de Direito. Veja quais são, por exemplo, as ementas, né? Veja o que é estudado no curso. Eu quero fazer psicologia, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de uma psicologia muito clínica. Então, não, vamos analisar o que é que estuda a psicologia, quais são as possibilidades, porque toda e qualquer profissão vai ter uma gama de possibilidades. Então, vai ter coisas que você vai se identificar mais, vai ter coisas que você vai se identificar menos. Mas é importante que você entenda o todo. Então, o segundo ponto é informações. E o terceiro é a realidade. A realidade daquele sujeito, né? Por exemplo, às vezes o sujeito ele quer um curso que não tem na cidade dele. Mas você tem possibilidade de cursar isso em outro canto? Né? Para que não gere também frustrações. Sim. Então, a gente sempre pede para que o sujeito ele pense qual é a sua realidade familiar. Né? Muitas vezes as profissões elas são escolhidas ainda com base nas famílias. Né? Meu pai é médico, minha mãe é médica, meu pai é farmacêutico, minha mãe é biomédica. Né? Então, as profissões elas ainda são escolhidas assim. Né? É comum, ao final da adolescência, na juventude, ainda existir essas dúvidas quanto à profissão que vai seguir. Sim. É mais comum a pessoa ter essa dúvida do que aquelas que já são decididas ou não? É mais comum durante a adolescência porque, como eu falei, né, é o período da escolha ali que foi criado pela sociedade justamente. É tanto que vem a preparação do ensino médio todo para fazer uma prova no contexto brasileiro que diz assim, é nessa prova que você já escolhe, inclusive, a área que você vai... É como se colocasse um marco, né? Você tem que escolher até aqui. É um marco, né? Socialmente ele é um marco. Sim. Mas, como eu estava dizendo antes, não necessariamente um adulto, né? Pronto, essa questão que eu falei da realidade, que é o terceiro ponto, né? Às vezes você está numa família que ela é um pouco mais humilde e você precisa começar a trabalhar. E você não tem uma escolha profissional. Você precisa trabalhar. E aí, quando você se torna adulto, você vê a possibilidade de dizer assim, agora eu posso fazer o curso que gostaria? Sim. Né? Quantas e quantas histórias a gente não escuta por aqui, nos corredores da faculdade, né? Eu sou formada em tal coisa, mas é porque é o que tinha aqui. Né? Era o que tinha, por exemplo, em Mossoró e região, e eu que podia fazer, e agora que chegou a Mossoró o curso que eu desejo, eu estou cursando,
né? Então, isso também é um processo Ou às muito vezes natural. a pessoa cursa aquilo que está mais disponível no momento e acaba, né, se encontrando Também naquela área. acontece bastante. Aconteceu comigo isso, né? Eu fui fazer fisioterapia porque é o que estava disponível para mim, tinha passado por todo o processo de estressante pré-vestibular, né? E disse, não, vou, para não ficar um ano parado. E aí me identifiquei com a profissão. E aconteceu muito isso, né? Entrei sem conhecer e conheci quando estava na faculdade, né? Existe muito isso. E tem áreas que permeiam, né? Sim. A gente também não pode separar tudo, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu cursei um ano de administração, né? E aí eu gostava muito da administração. Mas aí, por ter esse autoconhecimento, por perceber quais eram as minhas competências, eu disse, não, eu gosto muito de administração, mas eu ainda pretendo cursar psicologia. E aí eu fui cursar psicologia, abandonei a administração e findei que meu primeiro estágio, por exemplo, foi organizacional e do trabalho. Né? Ou seja, não saiu completamente de mim. Eu só entendi que era uma capacidade técnica que eu tinha, voltada para a administração, que eu podia trazer para a minha prática profissional enquanto psicóloga. E é muito importante esse ponto do autoconhecimento, Muito. né? Que eu acho que falta bastante na galera, de se entender e se perceber naquele espaço, Exatamente. né? Que é algo que, inclusive, eu converso muito com os alunos, que a gente precisa entender que a profissão, ela ocupa grande parte da nossa vida. Sim. Né? E a gente precisa pensar muito sobre isso, acho que as pessoas esquecem de pensar sobre. Se a gente for parar para pensar, a maior parte do nosso tempo a gente passa exercendo nossa profissão. Tanto cronologicamente com relação à idade, como de tempo durante o nosso dia, né? E aí, assim, você ficar a maior parte do seu dia, da sua vida, fazendo algo que não se identifica, é complicado, né? É terrível. Deve ser terrível. É terrível. Né? Então, quando a gente fala dessa parte de conhecimento, de informação, né, de autoconhecimento, é justamente por isso, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, gente, escolham só o que vocês amam ou somente aquilo que te dá lucro. Isso. Né? Todo mundo precisa de um sustento, né? Mas a gente precisa pautar e equilibrar esses dois pontos. Entre o sonho e a realidade, Entre né? o sonho e a realidade. Né? Até porque o trabalho em si, ele também exige de nós, né? É uma coisa árdua, não é aquela Demais. coisa que você vai viver amando, vai exigir esforço, acordar cedo, né? O ter disciplina, o se organizar. Então, a gente precisa entender isso, por isso que é importante ter minimamente essa identificação, né? Com o procedimento do processo. Porque a gente... Vamos lá, a gente passa 8 horas trabalhando, né? Vamos pegar uma pessoa que ela seja CLT, por exemplo. Ela passa ali por volta das 8 às 18, por aí, porque tem horário de descanso, enfim, né? Quando ela chega em casa, já está à noite. Então, ela vai passar pouco tempo com a família, ela vai passar pouco tempo com os seres queridos. E o restante do tempo, até chegar no outro dia, ela vai estar descansando, ou deveria estar descansando. Deveria. Né? Então, basicamente a sua vida ativa é no trabalho. Né? Então, você precisa, de fato, ter esse manejo de escolher entre uma profissão que te gere um prazer, né? Mas também que te gere um sustento. A gente também não pode esquecer disso, né? Então, geralmente, quando eu vou conversar com um adolescente, um adulto, enfim, é no sentido de, vamos olhar as possibilidades. Geralmente eu faço uma lista, né, de faculdades, faço uma lista de cursos, né? E aí, muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de escolher, dizendo, mas eu amo tal curso. Tem gente que chega e diz, mas eu não gosto de nenhum, eu não me identifico com nenhum. E aí? Aí eu começo por onde? Eu começo por aqueles que ele não se identifica de forma alguma. Às vezes é o mais fácil. Né? Porque às vezes a pessoa não sabe, aí eu quero fazer curso X ou Y. Não, às vezes a pessoa ela chega e diz, mas eu não tenho nenhum curso em vista. Pode ser até que a área dessa pessoa ainda nem exista, porque está em ascensão, né? Essa temática de áreas profissionais que ainda não existem, né? E tecnologia está muito aí para isso. Muito em alta, né? É muito em alta. A própria psicologia, se a gente parar para analisar, né? A psicologia em determinadas faculdades é ciência da saúde, em outras é ciências humanas. Então, até profissões que são antigas, que têm mais de 60 anos, por exemplo, a psicologia, estão se reinventando, ainda né? estão se reinventando a todo momento e trazendo as tecnologias também. Né? Então, é muito nessa pegada. E outro ponto que eu acho muito importante trazer em um debate como esse, né? Muitas vezes chegam jovens à clínica, enfim, para atendimento, ou até que encontra a pessoa e conversa sobre, que diz o seguinte, mas agora eu não posso escolher. Eu preciso trabalhar no comércio, eu preciso trabalhar como CLT, enfim. E eu sempre tento trazer para aquela pessoa um olhar de possibilidades.
né? Ok, você trabalhando assim agora, qual seria a possibilidade que você tem real agora? É um curso técnico, né? É estudar um cursinho, né? Se planejar para o próximo ano, né? Qual é a possibilidade? Por isso que eu falo de realidade, a gente não pode esquecer da realidade socioeconômica. Que fica naquele imediatismo, né? De Exatamente. Querer, tem que ser agora. Eu me formei esse ano, terminei o ensino médio, eu tenho que ir para a faculdade agora, né? A gente precisa ver a realidade de cada sujeito. Alguns conseguem, outros não. Entender que isso não é linear para todo mundo, né? Para algumas pessoas vai ser, para outras não, até pela questão, voltando, realidade, né? Realidade, né? Existem pessoas que aí começam um curso, às vezes porque a família, né, diz, não, tal curso é mais rentável. Sim. Né? Tem mais uma visão social. Aí você pergunta, tá, mas e aí, você tá gostando do curso? Não, não tô. E aí é todo um trabalho que a gente vai fazendo com essa pessoa, às vezes até com os familiares, para que haja essa compreensão de que, e aí, esse sujeito ele vai continuar nesse curso mesmo? A família ela tem um papel muito importante, Sim. né? Ou ela pode agir sobre o indivíduo de forma negativa ou de forma positiva. Por exemplo, antes de eu entrar na faculdade, eu estava trabalhando, meu primeiro emprego, estava trabalhando na loja de informática. E na loja eu soube que tinha passado para o vestibular, tinha passado para a faculdade de ciências biológicas. E aí minha mãe era empregada doméstica, enfim, e meu salário ajudava muito. E aí eu cheguei para minha mãe e disse a ela, e aí, agora? Ela, não, você vai fazer sua faculdade, né, enfim, o dinheiro ajuda, mas, enfim, vai ser algo bom para você, e se é o que você quer, então... ela me apoiou nisso, né? Me apoiou na minha decisão. O apoio familiar ali, ele é fundamental, né? Como ele também pode ser destrutivo. Exatamente. Né? Se, por exemplo, a mãe dissesse, não, você não vai, você precisa continuar trabalhando. Provavelmente o Tiago, ele teria duas opções, né? Ou ele continuava trabalhando e não cursaria, ou ele continuaria trabalhando e viria uma forma de cursar em outro horário, que seria exaustivo, mas também seria uma possibilidade real. E é isso, às vezes a gente precisa trabalhar as possibilidades que esse sujeito ele tem, né? Dentro desse processo da escolha. Não é somente escolher, mas é possibilitar essa escolha. Sim. Né? E aí, Marília, eu queria puxar aqui a conversa para um lado, pegando uma fala sua sobre a questão de conhecer o curso, né? E para além de conhecer o curso, conhecer a faculdade. Porque uma realidade que a gente vive hoje é do aumento, né, de curso superior, de instituições de nível superior, que era uma realidade que a gente não tinha antigamente, então só era muito limitado. Eu tiro por mim, né? Precisei, você também, né? Precisou estudar na Paraíba, porque a gente não tinha tantas possibilidades aqui na nossa cidade. Sim. E em diversos outros interiores, né? E aí, eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto, porque quando há aumento de possibilidades, tanto com relação à escolha da profissão, quanto da instituição, eu acho que o aumento dessa possibilidade exige uma maturidade de quem está escolhendo, Sim. né? Porque não adianta também eu sonhar em cursar uma faculdade e aí eu procurar essa faculdade, que quer queira que não hoje, com o advento do crescimento das faculdades de ensino privado, né? Então, começou a se oferecer um serviço. E aí, no instante que eu ofereço um serviço, eu vou ter serviços que são oferecidos com bastante qualidade, outros não muito. Que aí entra a questão comercial, precificação, custo-benefício, né, afins. Porém, é importante a gente enfatizar aqui na nossa conversa que essa questão do oferecimento do serviço educacional de nível superior, ele precisa estar para além dessa questão da precificação também, né? Por quê? Porque quando eu escolho uma faculdade de nível superior, existe muita coisa em jogo. Né? Não é só eu ir lá cursar e pegar o meu diploma, né? É o seu presente durante ali 4, 5, 6 anos e é o seu futuro, né? Então, quando a gente fala custo-benefício, analisem diante dessas informações, não somente quais são os cursos e quais são as faculdades, mas como essas faculdades elas são conceituadas, né? Como elas são vistas socialmente, quais são as grades curriculares que essa faculdade ela oferece. Custo-benefício é no sentido de que você vai passar 4, 5, 6 anos dentro de uma instituição. O que é que você pode, né, pegar dessa instituição, conhecer, né? Quais são os conhecimentos, as habilidades que você, né, vai formar. Infelizmente, hoje a gente sabe que tem muitos cursos que tem um precinho, né, vamos dizer assim, mais acessível. E aí, muitas vezes, nesse impulso de dizer minha chance de cursar, né, a pessoa vai lá e
me matriculo. Aí depois fica aquela questão, aquela queixa, né? Aquela amargura de dizer, nossa, mas eu não tenho aula todos os dias, né? Mas eu não tenho, por exemplo, acesso a tal laboratório, eu não aprendi tal técnica, eu não aprendi tal coisa. Então, isso também é algo a ser analisado, né? Sim. Do custo-benefício. Ok, aquela pode ter um preço X ou Y, mas aí o valor. O que é que você está recebendo? Porque é seu presente. E talvez, às vezes, a pessoa ache até um pouco mais fácil. Não, eu só tenho uma prova. Não, eu só tenho isso, né? Mas isso aí é a sua formação de agora e para o seu futuro. Se você vai exercer essa profissão, né? O ideal é que você tenha uma formação de qualidade, Esteja de preparado. excelência. E aí também entra muito a questão da imaturidade. Eu até me coloco nessa posição, né? Porque eu vim entender os processos regulatórios depois que eu comecei a trabalhar, né? E eu acho que esse bate-papo aqui é essencial, né? Porque está levando esse conhecimento aqui para quantas pessoas, né? De entender, quando eu olho para uma faculdade. Então, vamos usar a Facene de exemplo, né? Ah, quero cursar psicologia na Facene, fisioterapia, medicina na Facene. E aí eu preciso saber, quem é a Facene, né? A Facene está regulamentada dentro do Ministério da Educação? Certo. Os cursos estão Aí quero cursar fisioterapia. Como é que fisioterapia está avaliado dentro do Ministério da Educação? Qual é a matriz curricular? Ou seja, o que é que está sendo abordado de formação desde básica até a formação específica? Existe o que nós chamamos também de diretrizes curriculares nacionais. São diretrizes, como o próprio nome já diz, que o nosso Ministério da Educação propõe, né? Sim. De que precisa obrigatoriamente ter. Então, será que o curso de fisioterapia dentro da Facene está de acordo com as diretrizes curriculares? É uma pesquisada rápida no Google, gente. Não tem muita complexidade, né? Isso. E aí eu entendo. Está de acordo com as diretrizes, é um curso bem avaliado no MEC, é nota máxima no MEC. Então, ok, a matriz curricular está bem estruturada. Vou conhecer agora a estrutura, corpo docente, para eu conseguir tomar uma decisão. Né? A gente entende que, claro, que tem toda a questão da acessibilidade, né, de valores e tudo, porém é muito importante a gente ter esse fluxo de pensamento quando a gente vai decidir por uma faculdade. Sim. Porque o que acontece muitas vezes, surpresas, né? Falta de regulamentações, Falta como de você estágio, falou, falta carga horária de de estrutura, estágio. carga horária de estágio. Extensão. Então, tudo, extensão curricular, que eu acho que a gente precisa voltar a falar aqui numa conversa, Tiago, só sobre extensão curricular, Exatamente. porque é algo que ainda está muito fragilizado, né, por aí afora, e a gente aqui na Facene já consegue ter isso muito bem definido. Então, é muito importante traçar esses pontos e até jogar aí no GPT da vida, né? O que eu preciso analisar para decidir pela minha faculdade, né? Para que eu consiga não ter surpresa. Porque tudo que acontece dentro da faculdade, ela tem um porquê. Né? Tem uma regulamentação específica, está tudo muito definido. E aí, como Marília bem colocou, é a nossa formação profissional. É aquilo que a gente vai ser o resto da vida. Né? Então, claro que há o processo de responsabilização e responsabilidade, na verdade, individual. Mas o sobrenome que você carrega da faculdade, eu acho que conta muito, né, Tiago, nesse processo. Conta muito, exatamente. Então, para você que tem alguma dúvida, né, quer conhecer as faculdades, é muito interessante você conhecer aonde você quer passar, né, esses anos aí estudando. E a Facene está de portas abertas para isso, né? Principalmente o laboratório de anatomia, né, que é a minha segunda casa, né, o laboratório de anatomia aqui da Puxando faculdade. sardinha para a lata dela. É um diferencial. Né? É um diferencial da Facene. Né? E a gente trabalha com peças reais, cadavéricas, show de bola. Você pode marcar, pode agendar. Essa semana eu estava lá no laboratório e aí vieram um grupo de estudantes, até a Amanda lá da nossa igreja. Ah, que legal. Veio visitar juntamente com um grupo. E você pode sim, né, pedir para as instituições marcar uma visita. Sim. E a Facene vai estar de portas abertas. Marília vai estar aí fazendo propaganda também, né, do curso dela. Inclusive é um diferencial nosso, né, a questão da disponibilidade dos nossos coordenadores de curso. E às vezes as pessoas até estranham, é porque é o primeiro contato. Não, a gente está disponível, que é um ponto muito positivo. Porque a figura do coordenador de curso, que é obrigatória também ter nos cursos superiores,
uma figura fundamental e estratégica dentro do curso, né? Porque é quem gere o curso, quem monta, quem está a par de regulamentações, quem está ali no dia a dia com o docente, com o discente. Então, a gente também fica de portas abertas para tirar essas dúvidas, né? Que são coisas muito complexas, mas são pontos essenciais para vocês conhecerem ao longo da escolha da faculdade de vocês, tá bom? E aí, que conversa incrível, né? Que a gente teve aqui, muito fluida, muito leve, né? Não vi nem o tempo passar. Pois não é? Mas aí, Marília, assim, já partindo para o fechamento da nossa conversa, eu queria que você deixasse um conselho para aquelas pessoas que estão aí no processo de escolha de curso, de carreira, de faculdade também. Enquanto Marília psicóloga, qual conselho você deixaria para essa galera? Bom, independente da sua idade, né, o seu desejo é comece primeiramente pelo seu autoconhecimento, né? Se pergunte, o que é que eu quero fazer agora? Né? Talvez não para o resto da vida, mas o que é que eu quero fazer agora? Qual é o curso que eu pretendo, que eu me identifico, que eu pretendo conhecer um pouco mais? Até porque você pode começar um curso e depois trocar esse curso ou não terminá-lo, né? Mas eu costumo até brincar com os alunos que entram, que são adultos intermediários ou até idosos, né? Ah, mas é porque vai demorar 5 anos o curso, mas os 5 anos vão passar do mesmo jeito. Sim. Né? E aí você que vai escolher se você vai passar dentro de um processo de graduação que ao terminar você vai ter um diploma ou se você vai aí, né, passar esses 5 anos fazendo outra atividade. Então, meu conselho é o seguinte, se conheça, né? Vejam as informações que são necessárias sobre o curso, sobre a grade curricular, sobre a faculdade, né? E veja a sua realidade, como é que você pode encaixar esse curso dentro do seu dia a dia, da sua rotina, da sua família, né? E se escute também. Às vezes, dentro desse processo, a gente acaba escutando muito um, outro, né? Uma informação aqui, outra ali, mas sempre tentem equilibrar entre a sua cabeça, né? A sua razão e as suas emoções, porque são escolhas importantes, né? E que vão permear a sua história. É isso. Então, hoje nós fechamos com palavras-chave de autoconhecimento, né, realidade, escolha e principalmente propósito. E aí, né, Tiago, se você quer fazer um curso e se destacar aí na área da saúde, nós estamos aqui, né? Tem nem o que pensar. Não tem. É Facena RN como número 1 em saúde, opção de escolha. Então, vem fazer uma visita aqui e conhecer aqui nossas possibilidades de curso, de estrutura, de matriz curricular. Estamos com as portas abertas para vocês. E aí já estamos finalizando o nosso primeiro podcast, né? Muitíssimo obrigado, Marília. E você que nos acompanha, você, né, está agora com a oportunidade de compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, né? Aquelas pessoas mais jovens que estão indecisas, você vai lá e manda esse link para ela, para que ela tenha a possibilidade também, né, de ter esse conhecimento que você obteve com esse podcast. Então, se fez sentido para você, já deixa aí o seu like, já se inscreve aqui no canal, no YouTube, e é isso. E para os adultos intermediários também, viu, Tiago? Já aprendi aqui hoje. Obrigada, Marília. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.